Bom dia! Estamos novamente com as nossas lives e esta semana e a semana passada nós estamos trabalhando a maratona Fala Mais Prof. E nosso foco nessas 2 semanas de live foi você, prof. E foi você também, educadores, funcionários, gestores de escolas, vocês que trabalham com a educação, mamãe, papai, porque vocês também são educadores. E nós todos precisamos fazer um empenho, entrar numa corrente de preparação, de organização mental, de organização física e até espiritual, para esse retorno às aulas que está programada para dia 18 de fevereiro. Prof, estão angustiados, ansiosos, normal, todos nós estamos. A pandemia tirou o nosso sossego, a nossa zona de conforto, nos colocou numa situação de vulnerabilidade. Todos nós sabíamos que não tínhamos o controle sobre as situações, mas nós achávamos que estávamos no controle. E o que a pandemia fez? Fez com que pudéssemos entrar em contato com a gente, com o nosso interior, com o nosso eu. E essa entrada no nosso eu, no nosso interior, despertou para muitos a vontade de ressignificar, de reinventar-se, mas para alguns ainda está num processo de ansiedade, depressão e algumas situações até de crise de pânico. E nós precisamos cuidar de nós. A nossa narrativa nessas 2 semanas foi os procedimentos de segurança quando estamos lá em cima, dentro de um avião. Em caso de despressurização, máscaras cairão sobre sua cabeça. Ajuste a máscara primeiro em você, para depois ajudar o outro. Olhe o detalhe. Ajuste primeiro em você. Primeiro cuida de você, para depois você poder, para você conseguir e ter condições de cuidar do outro. E é essa a nossa mensagem para você, prof, e para vocês todos que estão nos ouvindo. Cuide de você. Trate bem você. Assista você, para depois você estar apto para cuidar do outro. E sexta-feira nós estamos fechando a semana com chave de ouro. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, e ela, Maria Rosa Lima, ela é prof, e ela vai falar para nós dela, e ela vai se apresentar, e gente, presta atenção, ela faz um trabalho lindo. Então, além de prof, ela vai falar de onde ela, qual é a escola que ela trabalha, o que ela faz lá. Ela desenvolve um trabalho lindíssimo que eu não vou contar. Quem vai contar vai ser ela. Seja bem-vinda, Rosa. Muito prazer receber você aqui. Queremos compartilhar esse momento com você, dessa criatividade que você tem e desse dom que você tem e que você vai compartilhar agora com a gente. Seja bem-vinda, Rosa. Obrigada, professora Shirley, pela oportunidade. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo agora, participando com a gente. É um prazer imenso estar aqui para poder falar um pouquinho com vocês. Gostaria de me apresentar, então, para quem ainda não me conhece. Meu nome é Maria Rosa e eu sou do interior do Paraná, nascida em São Paulo, mas criada no interior, então eu sou um pé vermelho nativo. Vim de lá ainda criança para morar em Pinhais, passei por todas essas transformações da nossa cidade e estou aqui. Sou pedagoga no Colégio Estadual Tenente Sprenger, amo de paixão esse local, sou filha, sou esposa, mãe, avó, sogra. Eu costumo dizer que eu sou a sogra que eu gostaria de ter para mim. Então, eu sou maravilhosa como sogra, pode ter certeza. E eu sou uma contadora de história. Eu amo contar história. Eu amo contar história. E, principalmente, eu amo cativar. Eu estou procurando me cativar todos os dias, para então poder cativar aqueles que me rodeiam. E para vocês, cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar.
cativar, disse alguém. Rastros fortes, gostos fortes, sentimento forte criou quando você cativa alguém. Então, cativar é buscar levar, é buscar trazer para si, é carregar no ombro aquele que está precisando, é também ser carregado quando você está precisando. Então, cativar nada mais é do que ser gente. E gente para olhar além dessas aparências que muitas vezes cobram de nós. É isso que eu procuro ser nesse lugar que eu estou vivendo agora, nessa terra, nesse momento, nessa dispensação. Que lindo, Maria Rosa, que lindo, né, gente? Cativar. Cativar tem a ver com empatia, tem a ver com cuidado, cativar tem a ver com respeito, tem a ver com amor, amor de humanidade. Tem uma música que diz assim: te perturba esse amor, amor de surtidor. Meu amor é amor de verdade. Meu amor não aceita fronteiras. Como a primavera não escolhe jardins. Meu amor é tudo quanto tenho. Se eu vendo ou empenho, para que respirar? E é o que a Rosa está trazendo para nós aqui hoje. Amor. E é amor, prof. É amor que precisamos ter a nossa profissão. É o amor que nos trouxe até aqui. É o amor que nos faz, apesar de todas as incertezas, ter a única certeza de que nós estamos vivendo o nosso propósito e a nossa missão. Rosa, conta para nós, assim, com essa... Ah, ela já deu até com esse cativar dela, com essa música dela, já deu até um tom para a nossa live. Como a contação de história, Rosa, pode contribuir para o professor amenizar as questões dos alunos, as questões dele? Que a contação de história pode fornecer de recursos e técnicas para os profs que estão nos ouvindo, levar para a sala de aula, para essa sala de aula complexa, diferente, que vamos ter que enfrentar? Metade dos alunos estão ali presente, metade dos alunos vão estar em casa, através das aulas remotas. Como que você vê e pode contribuir para que esses professores tenham algumas ideias, através da contação de histórias, para trabalhar em sala de aula? Eu trouxe aqui uma citação de Silva. Ele fez isso em 1997. E eu acho lindíssima. Que diz assim: a força da história é tamanha que o narrador e os ouvintes caminham juntos na trilha do enredo. E ocorre uma vibração recíproca de sensibilidades, a ponto de diluir-se o ambiente real ante a magia da palavra que comove e eleva. A ação se desenvolve e nós participamos dela, ficando magicamente envolvidos com os personagens, mas sem perder o senso crítico, que é estimulado pelos enredos. Eu acho lindíssima essa citação, que Silva fala que, e eu já provei disso, quando você conta história, é um momento mágico. Quando você conta história, você percebe nos olhos daqueles que estão ao seu redor um brilho diferente. É como se a gente saísse dali e entrasse diretamente no enredo, fizesse parte daquele personagem. Quando você conta história, você acalma, você busca o que passou, você traz novidade de vida para aqueles que estão te ouvindo. Quando você conta história, é algo que transforma o interior do narrador, porque cada vez que você conta a história, você se transforma. Você pode contar a mesma semana toda, mas todo dia tem um gosto diferente, porque as pessoas que estão em volta de você são pessoas diferentes e elas trazem esse gosto diferente. Elas afloram a sensibilidade em nós, narradores. E eu acredito firmemente, professora Cirlei, que quando o professor para um minutinho para contar uma história, ele está ganhando muito. Porque, às vezes, nós temos que parar de somar, nós temos que parar de falar dos gregos, nós temos que parar
de falar dos problemas atuais, para poder crescer sensivelmente através de uma história contada. Algumas pessoas falam, mas eu não tenho jeito. Tem sim. Ninguém nasceu sabendo. Tanto é que os contadores de história não tinham livros antigamente. Em tempos remotos, eles falavam do que acontecia, e era uma história. Depois, claro que foi através de grandes escritores, foram colocando no papel e tal, mas as pessoas contam história desde a antiguidade. Por exemplo, Daniel Munduruku conta que ele tem um livro, eu tenho os livros dele aqui em casa, que ele fala Catando Piolho. E o Daniel Munduruku é um indígena que veio para a cidade, ele se formou, ele é pedagogo, mas ele não perdeu as suas raízes. E ele conta no livro dele como que as indígenas contavam história. Pegavam eles, colocavam no meio das pernas, ficava catando piolho, muitas vezes tinha piolho de verdade, e muitas vezes não tinha. Mas através daquilo ali, elas estavam ensinando as crianças. E eles se envolviam de uma forma tão especial que até hoje ele não esqueceu da sua cultura, das suas raízes. Por exemplo, bem no interior, há muitos anos atrás, os mais velhos contavam história em volta da fogueira, lá num terreirão que faziam para secar café, secar a soja. Isso é um costume antigo, e esse de contar história em círculo foi trazido também da África. São culturas que se misturaram aqui e têm nos formado dessa forma. Eu lembro que o meu pai, ele contava algumas histórias, mas ele contava a história do Saci Pererê, contava da mula sem cabeça, essas coisas assim, né? Depois, mais tarde, eu comecei a contar histórias, minhas histórias. Comecei a contar para as crianças que eu trabalhava em CEMEI, aí eu contava para eles como que foi a história da geladeira da minha mãe, a primeira geladeira que ela teve. Qual foi a nossa reação? Que eu me engasguei com um pedaço de gelo, daquele jeito. Era história, professora. Tudo Sim. aquilo que nós narramos é história. Então, falar das histórias diárias, maravilhoso. Mas se o professor tiver uma específica para trazer para as crianças, é ideal. Que É o legal. ideal. E Eu, eu, daí, oi. eu quero compartilhar com você que eu também gostei, eu aprendi a gostar de história lá dos livros, vendo a minha avó contar as histórias. Então, quando ela contava para mim que teve um tempo que falavam de guerra, ela não viu guerra, mas falavam que estávamos em guerra, que tinha lugares que estavam em guerra, e aí impactava no lugar onde ela vivia. Então, nessa época, faltou sal, faltou alimentos, faltou coisas assim na região, e ela não sabia, mas ela estava falando as consequências do que estava acontecendo devido à Segunda Guerra Mundial. Então, as pessoas, elas têm sim o domínio da história, daquela história do dia a dia, do cotidiano, as nossas origens, através dos nossos bisavós, dos nossos avós, elas são contadas através das histórias. É que nós não aprendemos a valorizar essa história, não é, Maria Rosa? Nós precisamos trocar mais informações com os idosos. Eles são, ali neles tem uma história viva, tem uma história que tem uma lógica que para nós precisamos ouvir sobre essa perspectiva também, sobre esse olhar de quem viveu a história no seu dia a dia. E essa sensibilidade, Rosa, de ver essas histórias, impacta em valorizar o nosso contexto, as nossas histórias e o próprio eu, valorizar o que somos? Com certeza, professora. Por exemplo, a minha mãe, a minha mãe já está com 73 anos, né? E eu tenho falado para ela, mãe, narre tudo o que aconteceu na sua infância. Eu tenho registrado algumas coisas. E ela me contou a história da sua primeira alpargata. Pensa que o sonho de toda mocinha era ganhar uma alpargata, porque ela nunca tinha tido. Mas quando ela ganhou, ela não usou, professora, porque ela tinha dó de sujar. Aí, à noite, ela botava no pé e botava as pernas para cima e ficava na parede, admirando a alpargata.
porque foi a primeira alpargata dela. Então, a vovó comprou para ela ir para a escola, mas quem disse que ela usava? Não, era só para passear aquela lá. Aí depois ela contou assim: filha, eu guardei tanto a minha alpargata que teve uma hora que ela não serviu mais. Eu perdi a alpargata nova, eu tinha dó de usar. Então, são coisas pequenininhas que a mãe conta e que eu penso assim: nossa, que vida boa que eu tenho hoje. Hoje eu não preciso andar 5, 10 quilômetros a pé, correr de cachorro louco para ir para a escola. Eu não preciso andar no meio da geada descalço para ir para a escola. Eu trabalho pertinho. As minhas crianças estudaram pertinho. As crianças de hoje têm possibilidade. A maioria dos pais tem um automóvel. Então, quanta diferença, quanto impacto traz na vida da gente, desde que você ouve e coloque-se naquele lugar e perceba a diferença que fez na sua vida. A sua mãe passar por tudo aquilo e onde você está hoje. Então vamos perguntar. Pode terminar, pode terminar. Então, tudo aquilo que o mais velho, o idoso, falar para a gente, ouça com carinho, porque são histórias reais que podem modificar o nosso cotidiano hoje. Rosa, eu vou fazer um desafio para os nossos amigos, nossos profs que estão aí nos ouvindo, assistindo. Eu vou desafiar vocês. Qual é a história que você ouviu dos seus avós, dos seus bisavós, que marcou muito a sua vida, a sua história? Conta para nós ali no chat. É a história de lobisomem, de saci, é essa história como a Rosa falou aí, da avó dela, é a história que você ouviu da mãe, do pai. Que histórias você ouviu? Que histórias são importantes para você e que constituiu a sua vida? Porque nós temos, sim, as histórias dos livros de histórias, nós temos os contos de fadas, nós temos os mitos, nós temos as fábulas, inclusive as fábulas de La Fontaine são maravilhosas, né, Rosa? Mas nós também temos a nossa história viva, a história dos nossos pais, que são nossas histórias. A história que nós vivemos, a Rosa tem uma história linda aí que ela podia contar para nós, da infância dela, inclusive de uma forma muito narrativa, muito gostosa. Daqui a pouco ela podia contar para nós, Rosa. E também nós temos a possibilidade, através das histórias, profs, de promover uma valorização do que os idosos, as pessoas mais experientes têm para contar. E se essas pessoas irem embora sem compartilhar essas histórias, a história da nossa história morreu, ficou para trás. Então a Rosa está certa, mãe, conta tudo que você lembra da tua infância, né? A história das nossas mães, dos pais, dos avós, elas precisam ser contadas, elas precisam ser registradas. Se não for registradas no papel, que seja registrada pelo menos na nossa memória. E na minha fala, no contar essa história para os meus filhos. Porque aí sim, a história está tendo o quê? Ela está tendo uma preservação. Ao mesmo tempo que nós estamos preservando a história da nossa família, a nossa história. Rosa, conta aquela história que você tem aí da tua história de menina. É muito bonitinho. Conta para nós, por favor. Então tá. Eu morei na roça. E lá na roça, eu fui criada embaixo dos pés de café. A minha mãe conta que eu tomava 9 mamadeiras de mingau de araruta por dia. E eu digo, mãe, por que tanta comida, mãe? Porque, minha filha, você nasceu tão pequena, que você não chorava, você miava. Então, eu precisava fazer alguma coisa para você crescer. Porque na noite que você nasceu, a parteira disse, ela não passa dessa noite. Então, a mãe, com aquele carinho todo, ela nunca teve paciência para amamentar. Então, ela me dava as mamadeiras. E eu tinha uma tia que me acompanhava embaixo dos pés de café. Então, até hoje, eu tenho minhas dúvidas se eu mamava as 9 mamadeiras mesmo. Não sei se essa minha tia também não ajudava. Debaixo dos pés de café, tinham muitas cobras. A mãe fala de uma cobra vermelhinha, que várias vezes ela pegou aquelas cobrinhas quase em cima de mim. Eu não lembro do nome da cobra. Aí,
eu fui crescendo. Eu fui brincando com boneca de milho verde. Aí eu escolhi a boneca de milho verde de cabelo vermelho, de cabelo mais branquinho, e eram as minhas bonecas. Não tinha boneca comprada, gente. Escolhi até a boneca mais seca, quando o milho já estava amadurecendo. E para mim era grande alegria. Eu comia goiaba subida no pé, eu comia caqui subida no pé, eu espantava passarinhos para meu pai, eu mexia nas coisas da minha avó escondida porque a gente queria comer as frutas que não estavam maduras, e a avó dizia só quando madurar. Mas quando ela falava só quando madurar, a gente ia lá pegava verde, porque era muito gostoso fazer isso. Eu falava o dialeto lá da roça. Nós vai, nós fica, nós anda descalço, nós toma banho de chuva, nós é muito feliz, nós riscava forfe escondido da mãe. Nós fazíamos coisas assim que parece que era mentira. Mas era muito gostoso, era muito simples. Era de grande alegria. E no meio dessa simplicidade, os meus pais me ensinaram a ser honesta, gentil, me ensinaram a respeitar o próximo, me ensinaram que tudo tem o seu tempo. E meu pai dizia sempre assim: só entre se você for convidada. Só entra se você for convidada. E ele não precisava ficar chamando atenção toda hora. Se ele desse uma olhada de rabo de zóio, como eles falavam, a gente já sabia que depois o negócio ia ficar quente. Porque a criançada, como sempre, mesmo da época que eu morava na roça, as crianças são muito atrevidas, né? Eles querem conversar, eles querem contar as coisas deles. E nem sempre o adulto, na época, parava para escutar essas crianças. Hoje, os pais param tudo para escutar, quando eles têm tempo também. Mas na época era diferente. Então, o adulto falava primeiro, os mais velhos, aí depois a criança falava. Isso causava um pouco de frustração, mas ao mesmo tempo era limite que ele trabalhava. O meu pai e minha mãe trabalhavam com a gente, era limite, mesmo sendo de forma diferente. Aí, quando eu vim para cá, eu tinha 11 anos. Eu tive que assumir a responsabilidade dos meus 2 irmãos menores, porque a minha mãe chegou aqui lavando os trem na mina. Fica lavar trem na mina, né? Lavava tudo na mina. Botava numa bacia aquele monte de louça, que era os trem, e lavava na mina. E eu lembro que ela areava com a areia da mina, as alumínios que ficavam brilhando. Quando ela chegou aqui, vai trabalhar em casa de família, e aí? A mulher chegou para ela e disse assim: aqui tem a alvejante, que tem isso, tem isso. Ela ficou olhando para a mulher, mas o que é isso, né? Aí ela teve coragem de falar: Dona Arlete, era o nome da mulher, eu só lavava os trem na mina. Aí a Dona Arlete ensinou como usar todos os materiais de limpeza, e minha mãe ficou por mais de 35 anos com ela. Mas essa mulher ajudou a minha mãe a crescer. Não segurou ela trancada dentro do apartamento dela. Ajudou a arrumar outro emprego na portaria, a limpar as escadarias, mas nunca dispensou minha mãe. Aí a minha mãe fazia hora extra na casa da Dona Arlete, à noite, depois do trabalho dela. Então, foi de grande conhecimento, foi de grande crescimento termos vindo para cá. Só que a única coisa que ficou meio complicada é que a gente, com 12, 13 anos, já fazia coisas de adulto, trabalhava como adulto, coisa que hoje o ECA não, né? Existe uma lei que tem, por causa da maturidade da criança, tudo tem que ser feito de acordo com a lei, né? Com a idade da criança, com a maturidade. Mas, enfim, eu amadureci e tive que amadurecer muito mesmo cedo, porque era necessário que todos trabalhassem juntos para ter uma vida um pouco melhor. E hoje estou aqui, professora. Tenho lá minha menininha interior, né? Que eu preciso resgatar ainda. Eu estou resgatando pouquinho em pouquinho. Mas eu tenho certeza que o momento certo, eu vou arrancar essa menininha de lá do fundo da minha alma, e vou dizer para ela: você é livre. E é o que está acontecendo agora. Eu estou ficando livre de tudo isso, escrevendo, contando, narrando, vivenciando com os meus netinhos coisas que eu não pude vivenciar. E essa é parte da minha história, porque ela é muito longa, professora. Porque a história da gente, ela não para só num período, ela vai gradativamente crescendo. Isso mesmo.
E ultimamente, professora, tenho tido assim, uns flashes de coisas que eu tinha lá quando eu tinha 3, 4 anos, porque eu pergunto para a mãe e ela me conta, é o que tinha acontecido lá. Então, quando a gente conta história, a gente desperta algo lá no fundo da gente. E com certeza desperta também lá no fundinho daqueles que nos ouvem, daqueles que você coloca sentado em volta de você num tatame, daqueles que você coloca num círculo de cadeira, ou até daquele que está sentado um atrás do outro no banco e você passando de carteira em carteira. Você causa impacto quando você faz isso, quando você olha nos olhos, quando você diz para ele: isso é verdade, isso pode acontecer com você. E muitas vezes eu não preciso nem dizer isso para ele. Só o fato de você estar ali fazendo uma narrativa, ele mesmo já está caminhando e se colocando no lugar e dentro dele acontecendo a grande transformação. Nem que seja só para aquele momento, mas que futuramente, com certeza, ele vai lembrar de tudo aquilo. Que lindo! Que história linda! E quem está aí nos ouvindo também se identificou. Eu brinquei com espiga de milho, era a minha Barbie, né? Eram nossas Barbies. Então, a gente tem alguma coisa que identifica com aquele momento. O que eu acho interessante no trabalho da Rosa é que, além da contação de histórias que já está aí, ela transforma as histórias dela em história para que a gente possa ouvir e se identificar. Eu me identifico com a Rapunzel, com o Lobo Mau, com o Chapeuzinho Vermelho, claro que me identifico, mas eu me identifico também com a história real, com a história do outro. É a empatia que me faz criar esse vínculo com o que o outro tem, com a vida do outro. Por quê? Porque as nossas vidas e as nossas histórias se encontram em algum momento. Elas se perpassam umas às outras. Só um pouquinho, Rosa, tem recadinho aqui para você. Ó. Tem gente aqui falando. Bom dia, minha amiga. É o Valdacir José Romão, professor Valdacir. Seja bem-vindo. Valdacir diz: gosto muito de você, minha amiga Maria Rosa. Ah, Valdacir, é só a amiga Maria Rosa. A amiga Cirlei, não. Agora fiquei com invejinha, Rosa. Olha só minha amiga Maria Rosa. Valdacir, amiga Cirlei também, faz favor. E, Rosa, conta para nós. Eu sei que existem contações de histórias que são de faixa etária, né? Então, assim, tem histórias para os pequenininhos, tem histórias para os intermediários, ali tem histórias para os grandinhos. Eu sei que as crianças gostam muito e interagem muito nesse processo. Rosa, tem algum segredo para a gente fazer interagir os adolescentes? Aquela faixa etária complexa, que todo mundo reclama, que eles não querem nada com nada, que não presta atenção em nada. Rosa, qual é a tua experiência em contação de história para esse público? Porque eu sei que, por exemplo, na oratória, nós utilizamos a contação de história através do storytelling, que é a narrativa para você contar qualquer fato ou desenvolver qualquer conteúdo em forma de uma narrativa que prende a atenção das pessoas, que faz com que as pessoas acompanhem o desenvolvimento do raciocínio. Nós também temos a jornada do herói, do Joseph Campbell, que ele passa toda uma sequência, são 12 passos para você desenvolver uma narrativa. E essas técnicas, Rosa, são utilizadas pelo cinema, pelos comerciais, são utilizadas nos livros para desenvolver uma ideia, né, e escrever um livro. Então, eu queria saber de você, assim, a contação de história, ela pode ser interessante para os adolescentes e o que a gente pode fazer para atingir esse público? Tá. Então, deixa eu fazer desde o início ali. Quando são pequenininhos, tem um cenário diferente, tem um colorido diferente, você tem que sentar no chão realmente com eles, sabe? Chamar atenção.
para história, para contação de história, usar musicalização. Então, tem várias coisas que você pode usar com os pequenos, pode usar adereços, mas cuidado para não usar muito adereço. Os adereços chamam muita atenção dos pequenininhos, então, se você levar muita coisa, eles vão olhar os adereços, não vão prestar atenção em você. O ideal é que você faça o que tem que fazer e vai tirando os adereços da sua bolsa e vai mostrando, enfim, da melhor forma possível. Pode usar o flanelógrafo, pode usar... Tem várias estratégias para os menores. Vamos lá para a Escola do Ensino Fundamental 2. Sexto ano. Sexto ano, 35 alunos na sala, mais novinhos, faixa etária de 10 anos estão chegando na escola, 10, 11 anos, mas naquele momento em que as menininhas já estão colocando sutiã, já estão assim, diferente. Então, para você resgatar a contação de história, muitas vezes tem um grupo que fica rindo de você, porque eles acham assim que eles já são grandes para ouvir histórias, estão achando que estamos comparando eles com crianças. Olha só como que acontece. Aconteceu um fato lá na escola, por exemplo, esse ano vai ter o sexto ano até o H, lá na escola. Pensa, a turma até o sexto H. É muita criança. Sim. Então, eu imagino assim, o ano passado a gente não estava na escola, o ano retrasado, a professora chegava e dizia, pedagoga do céu, lá na sala, pedagoga, tem um grupo assim que não me deixa falar, pedagoga. Vai lá, professora, conta uma história para eles. Ai, pedagoga, eu já tentei, mas eles não prestam atenção para a pedagoga. Então, tá bom, eu vou lá na sala daqui a pouco. Adoro fazer isso. Aí, chego na sala, assim, né? Pessoal, tudo bem? Tudo, pedagoga. Quando eu chego, parece que chegou o rei, né? Tudo, pedagoga. Nossa, primeiramente, eu gostaria de fazer um elogio para vocês. A sala maravilhosa, todos prestando muita atenção. Vocês são maravilhosos, sabe? Vocês são especiais. E eu queria compartilhar uma história com vocês. O que vocês acham? Alguns olham assim, outros falam, sim, pedagoga. Eu falei, só olham para mim. Preste atenção. Eu vou... História, agora atenção, que começa aqui no meio da palma da sua mão. Dentro dela tem uma linha que liga o coração, que sabia dessa história muito antes da canção. Olha a sua mão, olha a sua mão. Olha a sua mão, Pedro. Olha a sua mão, Maria. Olha a sua mão. Veja a linha que liga ao seu coração. Essa linha é especial. Você é especial. Olha a sua mão, Sirlei. Olha a linha que liga o seu coração. Entra nela agora. E assim você vai entrar no mundo da imaginação. Aí começa a narrativa, professora Sirlei. Nesse momento, a sala está um silêncio absoluto. Aí tem alguém que levanta e vai lá e puxa a cortina. Pensa o encanto, puxa a cortina para deixar mais aconchegante. Isso sem eu falar nada. Alguém vai lá e puxa. E eles ficam escutando. Aí eu conto uma história que eu gosto, uma história de aventura, uma história que chame a atenção, uma história de bruxa, que eles adoram história de bruxa. Eu tenho uma que não é de terror, é de bruxa. Inclusive, eu tenho um personagem chamado Bruxa Griselda. E de vez em quando eu coloco ela na escola e vou lá na sala. Bruxa Griselda. Ela já tem, comigo, ela já tem 20 anos. Mas eu digo para as crianças que ela tem 599 anos só. Então, ela é uma mocinha. Ô, Rosa, você quer trazer ela um dia para fazer uma live comigo? Opa, ela adora. Então, vamos combinar. Para a bruxa Giselda. Griselda. Vamos chamar essa bruxa Griselda para vir fazer uma live com o Intrépides. Mas tem recado para você. O Valdacir está dizendo assim, ó, gosto de ouvir história da carne de língua. Conta, Rosa. E a Andréia Chirinho está dizendo assim, maravilhoso momento. Adoro contação de histórias nas aulas de ciência e biologia. Faz a diferença.
E o Valdacir está dizendo, adoro o sexto ano. O professor de história até dança na sala de aula. Um sucesso. Uhum. Então, tem pedidos. E agora? Agora eu fiquei curiosa com relação a essa história da carne de língua. Que história é essa, hein, Rosa? É uma história que fez muita diferença na minha vida. E eu gosto muito dela. Se a senhora Dá, me permitir, eu posso contar. dá sim. Dá, quanto tempo você acha que vai? Uns 2, 3 minutos aí? Vai? Vai Mais? mais, professora? Mais. Ixi, vambora. Vambora, Vambora. então. Vambora. A Totô Balu, aiê! A Totô Babá. A Totô Balu, aiê! A Totô Babá. Há muitos anos, lá na África, lá no Quênia, existia um príncipe que tinha que se casar. Ele tinha que se tornar rei daquele lugar. Então ele saiu procurando quem seria a mulher que faria esse reinado perfeito junto com ele. Quando ele saiu caminhando na África para procurar a sua amada, eis que ele enxerga uma negra linda de cabelo caracolado, toda gordinha, olhos grandes feitos jabuticabas. Quando ele olhou, se enamorou a ela. E ela também, lógico. 2 meses depois se casaram. Foi uma festa linda. Toda a África foi convidada para prestigiar o casamento do futuro rei e da futura rainha. 2 meses depois, professora, essa rainha começou a ficar tão moribunda, tão triste, tão magricela, não conseguia comer, não conseguia dormir, não conseguia sorrir. O rei então ficou preocupado. Nossa, mas o que eu estou fazendo? Como que eu vou reinar a África se a minha rainha está doente? Se eu não consigo fazer bem para a minha rainha? Chamem todos os curandeiros da África, disse o rei. E lá formou-se uma fila de curandeiros, benzedores, fazedores de chá, de mandingas. Olharam a rainha de cabo a rabo e ela não tinha nada. Chamem, então, todos os médicos da África. E os médicos vieram e olharam, analisaram a rainha de cabo a rabo e ela não tinha nada. O rei, então, disse: eu vou procurar a cura para a minha rainha. Botou a rainha em cima de um lombo de um cavalo e caminhou por dias com aquela rainha moribunda, fraca, que não aguentava mais. Até que, de repente, ele estava passando no meio de uma plantação e ele abriu a plantação. E lá no meio tinha uma pequena choupana. E nessa choupana tinha uma janelinha. E ele avistou um capial mexendo a sua boca. E em volta dele uma menininha, uma mulherzinha pequenininha, sorria. Os seus olhos brilhavam. E o rei então pensou, oxe, mas o que está acontecendo? Perguntou então a ele, o que você faz para sua esposa ser tão feliz? Majestade, majestade, eu dou a ela carne de língua todas as noites. O rei se assustou, mas tudo bem. Seguiu o conselho. Levou a rainha para casa, moribunda, magrela, triste, chorosa, e ordenou: tragam todas as línguas, as mais bonitas, as mais vermelhas, de todos os bichos que vocês encontrarem. E começou. Todo dia dava carne de língua para a rainha. Carne guisada, carne farofada, carne ensopada, sopa de língua. E a rainha comia um tiquinho e não se arribava. Cada dia mais feia, cada vez mais introspectiva, cada vez mais triste. Ela estava praticamente virando do avesso de tristeza. O rei? Mas como? Traga o camponês. Aquele capial mentiu para sua majestade. Mandou prender e disse: como que você faz isso? Calma, majestade, disse ele. Calma, majestade, por favor. Majestade, vamos fazer uma coisa. Trocamos então de lugar. O rei mandou a rainha para a casa do camponês e trouxe a mulher do camponês para viver no castelo.
Não deu outra. Dias depois, a camponesa, magra, triste, introspectiva, quase do avesso, quase morrendo. O rei pensou: eu não dei conta da minha rainha. A camponesa agora também está ruim. Eu vou comprar as carnes. Eu sou o rei. E enquanto ele caminhava na feira de línguas, ele olhou assim, a mais ou menos 2 metros dele, uma mulher maravilhosa, toda fofinha, de cabelos caracolados, de olhos de jabuticaba. E ele reconheceu que era sua rainha passeando. Como? Que milagre é esse do camponês, que eu estou dando carne de língua e agora até a mulher dele está morrendo? Não tem outra alternativa. Prenda o camponês. Camponês, você me disse que carne de língua conseguia salvar a minha rainha. No entanto, foi você que a curou. Agora sua esposa está morrendo. Majestade, o senhor entendeu errado, disse o camponês. Eu não dou carne de língua para ela, eu dou carne de língua. O rei ficou duvidoso, como a senhora, professora? Qual a diferença? E ele disse: Majestade, carne de língua são as histórias que eu conto, majestade. Carne de língua, majestade, é cumplicidade. É chegar à noite e conversar de todos os assuntos que passamos durante o dia. Carne de língua, majestade, é deixar um pouco dos afazeres e conversar com o outro que está do seu lado. Carne de língua, majestade, nada mais é do que trocar olhares, do que trocar sorrisos, do que fazer um toque, majestade. É isso que está faltando. O rei, então, devolveu a camponesa, muito abatida, para o seu camponês, pegou a sua rainha, que estava linda e formosa, e diz a lenda que o camponês recuperou a saúde da sua esposa, porque ele trocava muita carne de língua. E o rei, a partir daquele dia, começou a fazer tudo aquilo que o camponês lhe ensinou. Dentro da simplicidade, o rei descobriu a felicidade. E na África existem os maiores contadores de história. E eles contam que aqueles que acreditam no mundo da imaginação conseguem visualizar lá no meio da África um baita de um castelo. E nesse castelo, uma janelinha lá em cima, com um rei que fala sem parar e gesticula sem parar. E em volta dele, uma camponesa, uma rainha, toda fogosa, toda gordinha, toda bonita, com os seus olhos feitos jabuticaba, feliz da vida. E é isso que acontece quando você faz os olhos brilhar, você faz o sorriso crescer, você faz a alma expandir e sair desse corpo. A Totô Balu, aiê, a Totô Babá. A Totô Balu, aiê, a Totô Babá. E essa lenda africana entrou por uma porta e poderá sair por muitas outras. Quem quiser, que conte outra. Muito lindo, Rosa, muito lindo, 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 lindo. Parabéns, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua determinação em levar essas histórias tão lindas, pela sua interpretação. Você realmente mexe com a alma, e a história, a contação de história, ela tem essa magia de trazer, ao mesmo tempo, a história, o conteúdo, e levar nós, através da imaginação, a conceber e a criar novas possibilidades de história. Rosa, está todo mundo elogiando você, lindo, o Valdacir ficou feliz, realizado, amigas, e eu sei que você tem muitas outras histórias, parabéns, Rosa, emoção, né, Cirlei? Muita emoção, Valdacir, lindo, lindo, lindo. Rosa, para a gente fechar, que nós já estamos com 50 minutos de live, dê as suas orientações, algumas dicas aí, um passo a passo, para quem nunca contou histórias na vida, começar a contar a partir de hoje. Por quê? Porque aí vamos treinar a nossa carne de língua, né, Rosa? Vamos propagar essa ideia e instituir
o dia da carne de língua, para todo mundo começar a contar história e aprender a contar história. Eu fiz umas anotações, não posso mentir, né, professora? Ó, Não, não pode falar, tem problema. quando a pessoa vai contar história, nem sempre você quer atingir um objetivo. Às vezes você quer contar uma história para entretenimento, para, sabe, acolher o grupo, para as pessoas perceberem que elas são importantes. Então, você tem que ter muito cuidado na escolha da história, de acordo com a faixa etária. Procure não trazer história de terror a primeiro momento, não trazer histórias tristes em primeiro momento. Faça esse acolhimento primeiro e depois, dentro das possibilidades, vai aumentando o seu repertório. Ai, não tem. Ó, ler história é diferente de contar história. Quando você lê uma página, vai dar sequência amanhã, é uma coisa. A história é você chegar, interpretar e contar a história em X. Enfim. Se você não tem uma história decorada, conta um poema, decora um poema, um pequeno poema, e compartilha com a sua turma. Depois você vai e conhecendo uma história, aquela que faz parte da sua vida, compartilha, conta a história da sua própria vida. Depois você pode pedir para as crianças relatarem as histórias, adoram. Tem aqueles que não gostam de falar muito, peça para eles desenharem a história da vida deles. O que é mais importante na vida deles, fazer esse resgate, porque as crianças estão tão envolvidas cada dia mais com celulares, muita TV, as mães colocam as crianças nenenzinho na frente da TV para assistir TV. Muito importante a musicalização. Então canta, põe uma música para ouvir, mas deixar aquela criança presa naquela tela é um crime. Quando tem tanta coisa para conhecer. Bota o celular na mão da criança para a criança não dar trabalho. Não pode. Isso tem acontecido cada dia mais cedo. E as crianças do sexto ano, por exemplo, quase todo mundo tem celular. Nem sempre precisa disso. Não precisa. Falar é a coisa mais deliciosa que existe. E, através dessa fala, dessa contação de história, há um resgate cultural das crianças. A imaginação aflora. Eles respondem às suas próprias indagações. Eles questionam mais, tá? E possibilita também a interação social, porque tem muita criança que é muito tímido, e através disso eles vão se aproximando. Enriquece o vocabulário, por mais que você não tenha... eu vou planejar para enriquecer o vocabulário. Não precisa. Você vai percebendo como as crianças vão falando melhores. Eles aprendem a ouvir mais, eles se concentram mais. Conta uma história depois da educação física, que eles chegam fervendo, suando na sala. Geralmente o professor, depois da educação física, não consegue dar aula direito, porque a molecada está um fervo. Estão suando, com perdão da palavra, estão cheirando chulé, sim. Estão suando. Estão daquele jeito, cabelo grudado. Aí chega o professor lá. E agora? Faça uma sessão pequenininha de relaxamento com eles. Acalma a sala. Conta uma pequena história. Aí você entra no seu conteúdo. É diferente. Mas... Cuidado com os adereços, tá? Cuidado com lição de moral depois da história. Não precisa dar lição de moral. Cada um entende a história do jeito que vem. A mesma história, nesse momento, cada um entendeu de um jeito diferente. Então, não use lição de moral. Não precisa fazer isso. As crianças entendem. Eles são muito inteligentes, eles são abertos, eles tiram conclusões próprias e eles colocam, sim, na vida deles em prática. Outra coisa, cuidado com o linguajar. Às vezes a gente esquece, né, que está falando com o público, que está absorvendo tudo, e o nosso linguajar tem que ser muito importante. Nós precisamos falar, né, de acordo com que não magoe ninguém, cuidado com as histórias que tem preconceito, tem história que é preconceituosa. Tem que ter muito cuidado, porque na sala de aula existem 35 pessoas diferentes, personalidade diferente, cultura diferente, religião diferente, cor da pele diferente, cabelo sarará, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo pichain, cabelo cacheado. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Só para a última experiência com vocês, foi no ano de 2019, chegou uma menina do Nordeste. Essa menina nordestina, e o pai dela, ele trabalha
como professor de inglês, e ele é da África, só que ele é bem branco. Aí, quando ela falou que o pai era da África, as crianças, mas a África não é todo mundo preto? Aí eu entrei na sala para explicar que as coisas não são bem assim. Tem brasileiro que é bem pretinho e tem africano que não é negro. Aí, essa minha nordestina ficou no meio, porque ela fala diferente, né? O sotaque dela é lindíssimo, ela tá aperreada. Ela chegou para mim e falou: pedagoga, tô aperreada. O que eu fiz? Eu imprimi uma música do Luiz Gonzaga e vamos embora para a sala. E comecei a cantar a música do Luiz Gonzaga, peguei algumas cópias. Quando eu vi, professora, todo mundo estava batendo o pezinho, segundo ano do ensino médio. Cantando Asa Branca, professora. Aí no final eu disse, gente, essa bonitona aqui, a Maria Thaís, é de lá. E ela sabe tanta coisa do Nordeste que vocês não têm ideia. E se fosse eu, ficava grudada com a Maria Thaís, porque eu nunca fui para o Nordeste. E essa professora, o tanto de amigos que ela arrumou, porque eles entenderam que quando eu grudo no outro, eu aprendo o que o outro tem. Eu pego a riqueza do outro. Então, a musicalização também não deixa de ser uma história. Então, canta, leva a música para a sala, leva um pandeiro para a sala. Eu tenho um pandeiro, só que está lá na escola. Leva o pandeiro para a escola, chama atenção, faça alguma coisa, enfia uma luva na mão e bota só a luva para dentro primeiro, para depois você entrar. A gente, como professor, tem que ter muita imaginação, porque é muito cansativo só encher aquele quadro de coisa e explicar, explicar, explicar. Às vezes, através da música, você ensina mais do que um quadro cheio. Eu sempre falo para os professores da escola, nossa, gente, uma poesia, uma história, uma música ensina mais do que tantos quadros cheios, que eles nem conseguem copiar, ou copiam tudo, mas não leram. E é isso, professora. A contação de história é transformação de vida. Eu tenho certeza absoluta disso, professora. E transforma a vida, porque transformou a minha vida. Ótimo. E quando transforma a minha, eu quero que o outro também compreenda isso para sentir os mesmos calafrios que eu digo. As borboletas. Professor, dá calafrio quando você vai contar a história, daquela coisa gostosa, verdade. É aquela coisa deliciosa de passar para o outro e fazer com que o outro sinta o que você está sentindo, de forma diferente. As minhas borboletas não são como as suas. E você pode ter certeza que você nos deu calafrios, nos provocou calafrios. E tem mais gente falando aqui, ó. A Andréia está dizendo, eu sou nordestina, de Pernambuco. A Andréia está dizendo também, estou 17 anos e 5 meses no Paraná, 15 anos em Rio Branco do Sul. Que lindo, tá vendo? Olha aí, ó. Provocou arrepio nos nordestinos aqui que estão nos ouvindo. Maria Rosa, muito obrigada. Deixo o convite para a bruxa Griselda. Griselda para vir aqui falar com a gente. Muito obrigada a você. Dê o seu tchau, dê os seus finalmente para a sua. Ó, você ganhou um monte de fãs agora. E se você tiver interesse e quiser contratar, conversar, convidar a Rosa para o seu evento, Rosa, diga aí onde nós podemos encontrar você. Eu vou. Bom, eu estou na escola Tenente Sprenger, no Colégio Estadual Tenente Sprenger, tá? Mas tenho também o Facebook, tá aí, eu tenho o Instagram. Não estou como contadora de histórias, estou como pedagoga Rosa, mas eu já estou abrindo novos horizontes. Então, é assim, eu conto a história em aniversário, eu conto história em churrasco, tá? Agora por causa da aglomeração, não, né? Então, eu vou. E eu faço com que as pessoas se envolvam também. E eu faço com que as pessoas prestem atenção em si mesmas através da mensagem que eu levo. E vou em CMEs, sou convidada sempre para contar história em CMEs, nos CMEs da Prefeitura de Pinhais. É muito gostoso isso, muito gostoso. Faço apresentação nas formações dos professores da minha escola. Então fica todo mundo meio assim chorando, né? Porque as meninas, já digo, essa parte é sua. E é muito gostoso. Então, quem quiser o meu contato, a professora Cirlei tem, estou à disposição. Sou assim mesmo, muito simples, mas é na simplicidade que você é gente, né? Você não pode ser o que você não é. Você tem que ser o que é e pronto, né? E as pessoas,
muitas vezes precisam desse acalanto, desse abraço, desse momento de parar para se olhar, para ouvir o outro, para se aproximar do outro, enfim, para conhecer outras realidades, conhecer o outro, porque o outro tem muito a oferecer. Às vezes é muito tímido, não consegue se expressar, mas ele tem muito a oferecer. E aquele que fala demais também tem muito a oferecer, certo? Eu agradeço muito, professor, pelo convite e sou muito grata por viver nessa época, em 2021, ser assim, essa pessoa que eu sou. Sou muito grata por isso. Sou muito grata ao Criador por me mandar na Terra nessa época, porque eu sou muito briguenta às vezes, sabe, professora? Então, eu estou na época certa. Época Uhum. sim, de mudança, de transformação. Essa é a Maria Rosa, que tem 55 anos, mas com a cabecinha de 25, 30 anos. Eu sou uma mocinha. Muito obrigada. Muito obrigada, Maria Rosa. Muito obrigada, mocinha. Muito obrigada pelos seus conhecimentos, pelo seu jeito de ser, pela sua energia maravilhosa, contagiante. E sim, Obrigada. nós vamos divulgar. Ó, a Adriana está cheia de coraçãozinho, de coraçõezinhos aqui para gente. Que delícia! A gente adora corações, a gente adora likes. Divulga para os seus conhecidos, divulga no seu município essa pessoa encantadora. E, principalmente, vamos aprender a abrir o nosso coração e a contar as nossas histórias. E abrir os nossos ouvidos para ouvir a história do outro. Porque nós crescemos e nós nos desenvolvemos, tanto no ato do falar, contar as nossas histórias, quanto no ato de escutar as outras histórias. Muito obrigada pela presença de vocês. Rosa, beijo grande, muito obrigada. Tenham todos um bom dia, um bom descanso. 1, 2, 3, essa eu contei. Quer a outra história? Conta você. 1, 2, 3. Tchau.